todos, sejam muito bem-vindos. Começando mais um episódio do podcast Carnaval Sem Julgamento. Aqui, só para relembrar quem está chegando agora, a gente entrevista as principais personalidades do mundo do samba do Rio de Janeiro e de São Paulo. Hoje, a gente está aqui no Rio de Janeiro. Ainda bem, porque assim eu fico pertinho do Bruno. A gente fez algumas edições remoto, ele falando ali, a gente usando um pouquinho da tecnologia, mas assim, quando a gente tá do ladinho, um do lado do outro, é muito melhor, né, Bruno? Muito melhor, muito bom. Começo até te dando um beijo. Que bom estar com você mais uma vez. A gente tá começando agora, né, seguindo a ordem, a cronologia das Isso, o que a agremiações. gente tem feito aqui no nosso podcast, uma série, para não ser redundante, com as 16 agremiações da Série Ouro. A gente está conhecendo um pouco mais das histórias, dos enredos, dos personagens, do que a gente vai ver nesse carnaval de 2025, não é isso? E hoje a gente vai receber uma agremiação agora que abre o desfile de sábado. E eu tenho uma história com essa agremiação, Paola. Eu acho que eu já falei pra você. Você já me contou, eu sei qual é essa Você sabe que eu já história. fui presidente de ala dessa agremiação nos anos 90, no carnaval de 1996. Então eu tenho assim um carinho muito especial também por essa escola de samba. E a gente vai receber hoje aqui, eu posso liberar a informação? Pode liberar. A gente vai receber Isto Sim é a Tradição. Hoje a gente conversa, com a Rafaela Nascimento, presidente da Tradição, com o Leandro Valente, carnavalesco. Sejam muito bem-vindos para a gente dar start nesse desfile de sábado da Série Ouro. Vamos falar desse enredo de 2025, vamos cruzar essa linha de início. Sejam Vamos muito lá. bem-vindos, viu? Gente, até começando, né? O mini desfile deles, né? Menino, não era um tripé. Era uma alegoria gigantesca que passou pela cidade do samba no mini desfile. Eu acho que aquilo ali já impactou, mostrando, assim, a tradição vem gigante pro carnaval agora de 25. Ai, pra gente, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. O Bruno me contou essa história com a tradição e pra mim é uma honra, né? O coração fica quentinho, porque vocês são pessoas maravilhosas e que o carnaval precisa de pessoas assim, né? Que tenham a voz, né? Que possam falar. E o mini desfile só provou que a tradição quer muito, né? Ela chegou após 10 anos e ela quer mostrar a força dela, ela quer mostrar que ela é a nova tradição. Ela quer provar que a comunidade de Campinho tem voz e que a gente vai fazer um carnaval digno, bonito e com muita reza, né? E com muita reza, já fazendo um spoiler do Reza. enredo. Mas esses 10 anos, esse retorno ao Marquês de Sapucaí também, vem cumprindo uma promessa sua, né, Rafaela? Com certeza, é uma emoção muito grande. Esse mini desfile a gente ficou emocionado porque o meu pai foi fundador da tradição, né? O Nésio Nascimento, já vem da história do meu avô. Isso, eu já ia Natal. contextualizar, mas é bom que a Rafaela já contextualiza e já explica contando. tudo, E eu gente. conheci muito o pai dela, né? Bastante. O meu avô, Natal da Portela, e depois o meu pai seguiu o legado e agora eu. Então, assim, meu pai faleceu, vai fazer 3 anos. E eu falei pra ele, pai, eu vou conseguir colocar a tradição de volta na Sapucaí e ela vai voltar pro grupo especial. Agora só falta o grupo especial. Mas a gente segue por ele, pelo legado dele, por tudo que ele fez pra tradição. Porque se não fosse ele, a tradição não existiria. Então a gente segue por ele e a comunidade também. Então, pra mim, é uma emoção imensa. Hoje tá, caramba, eu consegui, sabe? Tô aqui. E você sabe, Paola, que até a gente puxando um breve histórico da tradição, a tradição foi uma escola que nasce nos anos 80, né? E ali no meio dos anos 80, e ela já nasce gigantesca. Ela foi uma das primeiras escolas, eu acho que foi uma das primeiras escolas que ela pegou, né? Na época eram 4 grupos. Ela foi naquele 4º grupo, 3º grupo, 2º grupo, e foi pro especial. Ela ganhou de uma ganhou vez. todos. Foi uma ascensão meteórica, Foi uma como a gente ascensão. fala, né? E era a escola, naquela época, que as pessoas, que ela veio de uma dissidência da Portela, e hoje em dia isso não existe mais, essa rivalidade. E é muito interessante porque quando a gente fala dessa dissidência com a Portela, ela foi uma escola ali nos anos 80, com essa ascensão meteórica, ela foi abraçada por um núcleo de artistas, de uma juventude, e as pessoas falavam, não, a tradição é uma Portela nova naquela época, né? E tinha essa narrativa naquele momento. E hoje a gente vê que as coisas vão se adequando, tem os seus espaços e a tradição ocupa o seu espaço, né? É muito interessante quando a gente puxa esse histórico que, se eu não me engano, o primeiro ano dela no especial, na história,
foi em 87. Acho que 88, não é isso? Não, 87. Adelaide, a Pomba da Paz era o enredo da Portela, eu me lembro disso. 87 foi 87. porque ela foi fundada em 84. Então foi 84, 85, 86, 87, ela chega no especial, e aí foi um furdunço naquela E ela época. não desceu mais, foi 10 anos. Foram 10 anos. Não desceu. Desceu Calma, e depois subiu. Vamos lá. Foi um furdunço em 87, porque eu fiz parte dessa juventude que torcia pela tradição. Né? Eu tinha aquela coisa de a tradição é aquela escola jovem e não sei o quê, e eu muito novinho, eu tinha 8 anos de idade, e ficava ali torcendo pela tradição. E aí em 87 foi um furdunço, um fuzuê na Marquês de Sapucaí, porque o objetivo da Portela era não deixar a tradição ficar na frente da Portela. E a tradição fez um mega desfile em 87, né? E aí ela é rebaixada pela primeira vez em 89. Né, com a Simone é que cantava o samba. Eu lembro desse samba. Era Rio de Janeiro, Salve São Sebastião, Santo Padroeiro, samba, amor e tradição. Esquece a tristeza. Gente, olha, mas é de Meu, era carteirinha boa! o Bruno, Mas tá é vendo? porque Presidente de ala também, Não, né? mas isso é criança, tem o HD livre, né? Então a gente... Então, com A esse gente não HD, esquece. A gente não esquece. E aí, aquele momento... Quando a tradição foi rebaixada, em 89... Não, gente, depois a gente tem que pesquisar isso, Paulo, porque eu acho que eu posso ter falado uma bobagem aqui. Que eu me lembro que foi 87 Adelaide, a Pomba da Paz, mas eu não sei se a tradição, o primeiro ano dela, eu acho que foi 88. Não me lembro, não me recordo. Eu sei que ela é rebaixada em 89 e eu choro muito naquele ano. Eu passo mal de chorar no ano que ela foi rebaixada. E aí eu comecei a desfilar na tradição. Eu desfilei na tradição alguns anos de paixão, aí no meio da minha adolescência. E aí depois ela sobe de novo, se não me engano, em 91 ou 92, aí com a Alicia Lacerda. Né, com a carnavalesca Alicia Lacerda, que foi a carnavalesca que assinou Bumbum Taticumbum pro Gurundum no Império Serrano. A Alicia foi Passarinho Passarola. Passarinho Passarola, que foi outro, foi quando a tradição aí conquista pela primeira vez um lugar nas campeãs, não foi? Ou ficou em sétimo ou sexto? Ficou em sétimo. Não foi para as campeãs. Olha, no meu imaginário foi oitavo. Minhas colegas de trabalho. Ixi, olha quanta coisa a gente tem pra falar. Mas vamos falar do carnaval do ano que vem? Gente, a gente foi, voltou. Vamos falar desse carnaval do ano que vem, não. Desse carnaval de 2025, gente, Bruno. Desse ano. Eu não virei o ano, gente. Eu tô com um problema grave com isso. A gente começa aqui falando de Reza. Reza, que é o enredo da tradição para 2025. Leandro, o microfone é seu. Explica esse enredo, toda essa história pra gente, por favor. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro, queria agradecer não só o convite, mas parabenizar também Paola e Bruno, né? Carnaval Sem Julgamento. O nome já diz tudo. Carnaval Sem Julgamento pra gente no grupo de acesso é importantíssimo. Vocês dão pauta pra gente, voz pros sambistas, pros artistas do carnaval. E isso é essencial pra gente, né? E a tradição vive um momento muito bacana na vida dela, porque ela, depois de 10 anos ela retorna pra Sapucaí. Rafa e eu, a gente juntos há 10 anos da Intendente Magalhães. Ia falar isso, você também tem esse currículo com 10 anos de história na tradição, né? História, e eu venho com a Rafa agora, retornando para Sapucaí. Então, Reza, ele é um enredo muito mais para agradecer. É um enredo de gratidão. Mas ele acontece, Paola e Bruno, de uma forma muito curiosa, porque tínhamos 2 enredos, né, Rafa? 3 enredos, e a gente estava ali, poxa, qual a gente vai colocar em prática? Qual a gente vai colocar na avenida? A gente na dúvida, de repente, a gente numa viagem. E tinha um que ele gostava muito, ele já estava até desenhando a entrada. Falei, Leandro, ainda não tá me convencendo. Era uma entrada pronta, não é? E aí, assim, foi muito mágico, porque quando tem que acontecer, as coisas fluem de um jeito que a gente não explica. E isso é Reza, né? E a gente estava numa viagem, meditando também, relaxando e comemorando o título, quando o marido da Rafa, que é diretor de Carnaval da Tradição, ele disse, a próxima música que tocar vai ser o enredo. A gente levou na brincadeira, né? Uma viagem de descontração. E tocou Reza na voz de Maria Rita. A música do Pretinho da Serrinha. E tocou. Naquele momento, o que era brincadeira virou emoção. Aí eu me emocionei, a gente começou a se emocionar. E ali virou uma catarse. E aí, realmente, batemos o martelo. Reza seria, naquele momento, o enredo para o 2025, para o retorno a Sapucaí. Interessante, né? Quando você, o artista da agremiação, hoje que assina aí o carnaval, puxar para esses lugares de afetividade, né? De emoção. Isso é comum, é corriqueiro na tua relação com o espetáculo? Para mim é. Na verdade, a gente fala muito da nossa vida, né? A gente leva muito para a arte o que a gente tem também como essência.
Eu sou psicólogo, eu trabalho com emoções. Então, levar a emoção para o público é uma forma também da gente fazer com que o mundo seja melhor, de alguma forma. E a gente leva isso no enredo. A gente também, há muito tempo, a Rafa e eu, a gente faz enredos políticos. E reza, muito mais do que agradecer, para a gente também é um movimento político. Levar esse verbo para a avenida, rezar, é um movimento que a gente considera um movimento de união, de unir. Porque independente de classe social, se mora na Zona Sul, na comunidade, rezar é quando todo mundo se dobra, seja um Deus monoteísta ou deuses politeístas, não importa o Deus. Quando você se conecta e se propõe a se conectar com o divino e com o sagrado, todos se unem, porque são todos iguais. Então você perde cor, não importa se é preto, se é branco, se é índio, enfim. Somos todos iguais. Aliás, rezar é um movimento que deveria ser o que todo mundo deveria ter todos os dias. Mas, infelizmente, a gente tem as camadas sociais, os preconceitos, os tabus, e a gente no samba, a gente pode de alguma forma proporcionar esse encontro de quebra com esse lugar, né? O samba, ele é democrático. E a tradição, ela mostra isso. Fomos campeões com o Trono Negro, um enredo que homenageava o povo preto e colocava no altar de reis e rainhas. Eu, como carnavalesco branco, não tenho esse lugar de fala, mas eu humildemente abri a minha arte e falei: reis e rainhas pretos, contem a história de vocês. A minha presidente é uma mulher preta, e mulher presidindo uma escola de samba não é fácil. Eu vejo a luta dela todos os dias. Então, Bruno, se a gente não tiver emoção e se a gente não se envolver com as histórias, não só aquelas que atravessam a gente, mas se a gente não se comover com a dor do outro, nada disso aqui faz sentido. Por isso que a gente está aqui num carnaval sem julgamento, por menos julgamentos. Sim. E quantas alas? Vamos lá, vou fazer 22. 22 alas, e vocês vêm com reforços também para 2025, né? Nesse ano de 2025, a gente tem um casal de mestre sala e porta-bandeira que estreiam na agremiação, Que né? é o Jorge e a Verônica. A gente tem o Tony Tara na comissão de frente. A gente tem o nosso mestre de bateria, que é o Thiago Prachetes, que é o primeiro mestre de São Paulo a comandar uma bateria aqui no Rio de Isso. Janeiro. O Toninho Júnior. Leandro já tá há 10 anos. Leandro já é prata da casa, né, Leandro? Como a gente Móveis fala. utensílios. Já bodas. Então a gente fortaleceu, a gente também substituiu a Harmonia, agora o Marcelo, Mutua. Então a escola tá bem estruturada. E o objetivo, com certeza, eles não vêm pra ficar, eles vêm pra disputar, não é isso? A gente tem isso, né? Porque eu acho que sempre é um desafio muito grande, né? Então, se você não tem um objetivo, você não sai de casa pra poder, né? E é muita luta, muita dedicação. Então, eu falo pra ele, a gente vai fazer o nosso melhor. E a gente vai estar ali quietinha. Se alguém der mole, a gente, né, tá ali. Estão ali pra Tá abocanhar. ali pleno, esperando. Você sabe que a gente, nas pesquisas, não só desse histórico todo da tradição, foi buscar um pouquinho da história da Rafaela. E a Rafaela não só começou na aula de passeio, como ela já foi rainha de bateria da tradição, né, Rafa? Eu fui princesa de bateria e depois eu fui rainha de bateria. Era o meu sonho. Aí falei, ai, pai, já tá bom, né? Já realizei meu sonho. Ele, não, você vai ser vice-presidente. Aí depois eu fui ser vice-presidente, larguei a bateria e agora eu tô como presidente há 10 anos. Presidente há 10 anos, e você assume a vice-presidência com quantos anos, mais ou menos, ali? 20 e poucos anos, é isso? 20 anos. Já discutindo com os grandes dirigentes do carnaval. Então a gente tinha uma adolescente de 20 e poucos anos já, Eu né? costumo falar, eu converso com ele, que eu não tive adolescência, né? A minha adolescência foi jogada nos leões. Porque todo mundo me conhecia. Então, como é que eu ia fazer coisas que as minhas amigas faziam? Então, assim, eu amadureci muito rápido, mas eu sempre fui muito apaixonada pelo carnaval. Eu sempre fui louca, tanto que eu sou formada em design de moda e o meu TCC foi sobre o meu avô Natal da Portela. Eu fiz roupas, que ele na época usava pijamas, aí a gente fez estampas do Jogo do Bicho, Leandra me ajudou, e numa faculdade famosa da Barra da Tijuca eu levei a cultura do carnaval pra lá, sem julgamento. E, aliás, a Barra da Tijuca tem uma escola de samba que esse ano na Intendente Magalhães, a Unidos da Barra da Tijuca. Você não lembra disso? Verdade, você que comentou, a gente falou tava sobre lá. isso. E eu adorei. Eu assisti o desfile inteiro da Unidos da Barra da Tijuca. Ela fez o TCC numa faculdade da Barra da Tijuca. Lembrou. Agora, deixa eu fazer um outro spoiler desse carnaval da tradição de 2025, porque a gente esteve envolvido na cobertura da morte do Silvio Santos em 2024. Eu lembro que naquela correria a gente colocou a Rafaela no ar para falar desse desfile que ficou um ícone, né, do desfile em homenagem a Silvio Santos. É Domingo a Alegria, Silvio Santos, vem aí. E aí a gente perguntou se de alguma maneira em 2025 a gente teria
uma homenagem, alguma coisa pro Silvio Santos. E lembra que você chegou a comentar que, de repente, na última alegoria ali, a gente teria uma homenagem, alguma coisa o público podia esperar. Isso, Rafa? Vai ter, né, Leandro Valente? Ó, o spoiler já foi, mas ó, o spoiler já foi feito, hein? Não, o spoiler foi feito e a gente tem uma honra, né? É muito gratificante homenagear um ícone que mudou, né? Virou a cara da escola para o Brasil todo. Porque a escola, como o Bruno falou, sempre teve nomes incríveis. Você citou um samba do João Nogueira. Então a escola sempre teve muito movimento artístico, mas o Silvio, ele popularizou a imagem da tradição para o Brasil. Então a gente reza por um mundo melhor no último setor. E um mundo melhor não é só uma mensagem do aquecimento, enfim, não é só isso. É uma mensagem também do que nós passamos na tradição, o nosso mundo melhor, o altar mais alto da escola. E o Silvio está no nosso altar mais alto. Então seria impossível a gente retornar para Sapucaí sem fechar o nosso desfile homenageando o grande Silvio Santos. Vai ter grandes emoções. Agora, olha que engraçado, você sabe que essa história de Silvio Santos com o samba dele da tradição, eu trabalhei no SBT há um tempo, né? E o Silvio me levou para um dos programas dele, eu não me lembro se era Qual é a Música, eu acho que era Qual é a Música, foi Qual é a Música. E eu tinha que cantar uma música, eu cantei o samba da tradição. E aí ele adorou na época, eu ganhei o programa, ganhei um dinheirinho no programa. Graças ao samba da tradição. Graças ao samba da tradição. Que eu acho que eu errei um pedacinho, mas ele deixou eu errar, porque eu tava homenageando ele, então ele ficou todo feliz. Aí errei e ainda ganhei o dinheirinho lá. Sabia? Tinha que puxar esse vídeo, eu não sei nem onde tá isso. Já tinha o YouTube nessa época? Tudo valendo, será? Foi 2007. Eu acho que ainda não. 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 Mas eu tenho tanta história, eu tenho história até com o Silvio Santos cantando samba da tradição pra ele, gente. Olha Que loucura, né? E hoje a gente tá aqui, viu? E hoje a gente tá aqui, não, mas a gente já teve junto algumas vezes. Gente, é muita Rafa, alegria. uma outra questão que envolve a tradição, que a gente lê um pouco nos noticiários, diz respeito ao espaço da quadra, ao local de ensaio de vocês, o lugar onde a quadra tá locado. É isso? Para uma igreja, e hoje vocês ensaiam numa outra locação. Como que tá isso? Isso, a quadra tá alugada, né, no momento, e a gente tá fazendo os nossos ensaios todas as quintas-feiras na Intendente Magalhães, que é o nosso lugar, a nossa casa, então a gente não vai sair dali. A quadra é na Intendente Magalhães, A quadra né? é Chega a quadra. próximo, a né? gente ensaia na frente. Na frente da quadra, só não pode entrar. Mas sempre ensaiou na frente. Sempre. A tradição, o ensaio de rua dela sempre foi ali na Intendente Magalhães, em frente à quadra. E a gente As manteve. pessoas saíam da E quadra. manteve e que iam- hoje o espaço onde era a quadra, ele tá locado para uma igreja, é isso? Isso. Que tem a ver até com a conexão do enredo, tá tendo reza ali, né? Por isso que não Ah, tá é uma sendo- loucura, né? Vocês chegaram a pensar nessa conexão? Que tá tendo reza, vocês estão promovendo a reza. Na verdade, eu tô quase chamando Paula, vem ser redista comigo. Não, mas ali tá alugado por enquanto, né? Já vem da presença do meu pai, a gente tá aguardando, mas vai vir muitas surpresas boas aí em relação à quadra. Aguardem, verão. Surpresa boa que vão pegar de volta. Será? Oh, rezou, deu certo, né? Muita reza. Muita reza. Muita reza. Inclusive, tem um espaço de tempo aí no histórico da tradição, que tem um tempo que a tradição fica sem desfilar, né, Rafaela? Como que foi esse momento, essa lacuna aí na história da agremiação? Ela vem de alguns carnavais com altos e baixos, aí chega o carnaval de que ano? 2022. 2022. Vocês não desfilam, e aí? Então, a tradição ficou 10 anos na Intendente Magalhães, né? Aí teve Mas ela ficou num grupo que era meio um limbo, que não subia nem descia pra lugar nenhum, Isso, né? aí a gente desfilava pela... Hoje é Superliga, né? mas Aí antes era- aconteceu uma briga, né? E eu fundei uma liga. Aí a tradição foi pra esse grupo. Sendo que não subia pra lugar nenhum, nem descia. Eu falei, gente, não faz mais sentido. Porque o meu intuito sempre foi subir, sempre foi acontecer alguma coisa, não era permanecer ali. Daí a gente voltou atrás, conversou com o pessoal da Liga, e daí a gente voltou a desfilar na Superliga, que foi agora em 2024, e a gente foi campeã. Mas em 2022 foi um ano muito conturbado, né? Porque foi um ano que meu pai faleceu também, foi o ano, vai, não vai, a tradição subiu ou não subiu? Então foi um ano muito conturbado pra gente. Aí em 2023 desfilou, e 24 foi campeão. Tá vendo? Pois é, mas imagina esse, como mas ficou o coração do sambista no ano que não desfilou?
Pois é, isso é uma questão, né? Porque isso aí, a escola não se apresentar durante um ano é de uma É complexidade um luto grande, quase, né? né? Foi um luto, né, pra mim, pra tradição, pro sambista, né? E também guerra, briga é muito ruim pro samba, né? Com Porque certeza. a gente luta contra as pessoas, contra o preconceito. E a gente brigar entre a gente não é uma coisa legal, né? Depois que a gente entendeu isso, hoje em dia tudo é paz e todo mundo lutando pelo mesmo objetivo. E Que é a aí, bandeira do samba. com certeza. E aí tudo isso vira reza. É o que a gente vai Reza! ver em 2025 na Avenida, né? Com certeza, a reza é a coroação de um enredo que vai trazer muita sorte pra gente, muito agradecimento. E eu tenho certeza que vai ser muito bom para a tradição abrir dia 1º de março com esse enredo. E vai ser uma reza bem diferente, vocês vão se surpreender. Então, você já tá imaginando o esquenta, Bruno. Pois é. Silviozão, tu já ia aí. Vou chamar o Bruno pra cantar. Vamos chamar o Bruno pra cantar o samba. Não pode errar nada, hein, Bruno? Eu errei um pedacinho, né? Que trauma. Vamos levar o Bruno pro esquenta da tradição? Vamos, Começa um isso pouquinho sim. antes, né? Dá Dá? sim, dá. Treina a letra pra não Não, errar. mas eu não canto não, gente. Você imagina, me escondo embaixo ali do carro de som. Mas eu gostei desse spoiler, viu? Vamos levar o Bruno, gostei dessa ideia. Não é? Eu acho que ele vai Gente, pensar um Bruno ali no pouquinho. esquenta. Vai ser Meu divertido Deus isso. do céu, gente. Eu vou estar trabalhando no estúdio já depois de uma noite virada. Primeira escola, abriu Vai os tá desfiles no sábado de fresquinho. carnaval. Vai ter acabado Acordou. de chegar, né? Já falado bota uma muito blusa ainda. azul. Eu tenho uma prima azul dessa. É isso, gente. Agradeço muito a presença de vocês aqui no espaço. Leandro, Rafaela, sempre um prazer conversar Prazer, com muito vocês. obrigado, tá, Que seja gente? um grande retorno da tradição a Marquês de Sapucaí, que toda a reza de vocês e tudo que vocês planejaram realmente aconteça ali na Avenida, porque a gente sabe que só vai acontecer realmente ali na Avenida, né? Naquela caixinha de surpresas, naquele território sagrado, É um né? palco sagrado, né? Obrigado, Paola, obrigado, Bruno, pela oportunidade de trazer um pouco a voz, né, do sambista, do Carnaval da Tradição. E parabéns pelo trabalho de vocês. Nesse espaço, a gente não teria forma melhor de terminar do que para vocês e pra gente na transmissão do Carnaval e na produção do Carnaval. Aleluia, amém, axé, Axé, salam amém, aleikum e todas as formas da saravá, gente o que agradecer. for, é isso. É isso, gente. Obrigada, Muito gente. obrigado. A gente volta daqui a pouquinho com mais uma agremiação aqui na nossa pauta. Até já. Até já. Voltamos aqui com o nosso Carnaval Sem Julgamento para a segunda parte da edição de hoje. Segunda parte da edição de hoje, segunda escola a desfilar no sábado, né? Então a gente seguindo a nossa ordem cronológica aí das agremiações que vão desfilar pela Série Ouro, agora na segunda noite. Na segunda noite de desfiles, como nós estamos conversando aqui com os representantes das 16 agremiações das escolas que compõem a Série Ouro, hoje, como o Bruno falou, agora a segunda escola que desfila no sábado de carnaval, União do Parque Acari. Sejam muito bem-vindos, Tainara Martins, com muito orgulho, uma das intérpretes da União do Parque Acari, e o Guilherme Estevão, carnavalesco. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso espaço. Obrigado, gente, por vocês estarem aqui com a gente. Né, falar um pouquinho de carnaval, né, Paola, do que vai apresentar para agora, para esse ciclo de 25, né, que a gente começa a encerrar quando chega o momento do desfile. Preparação, como é que vocês estão fazendo? E eu vi um pouquinho do enredo, né, Guilherme? Claro. Mas Cordas de Prata, um enredo que foge um pouco de uma temática que a gente está acostumado a ver agora na Avenida, né, Guilherme? Vamos explicar esse enredo? Tainara, com licença, mas vou dar a primeira palavra para a gente falar do enredo com o Guilherme. Primeiramente, obrigado por estar aqui representando a Cari, prazer. junto com a Tainara. Um prazer enorme a cobertura de vocês, esse carinho com a Série Ouro, né? A gente sabe quanto a gente luta para ter espaço e como esse espaço que vocês estão dando pra gente é importante. Bom, minha chegada na Cari, e a ideia desde o início era trazer um enredo que fugisse um pouquinho do habitual, mas que tivesse a identidade do Parque Acari, né? O Parque Acari tem na sua história uma relação muito forte com a cultura popular e com a musicalidade. Então, nesse sentido, a ideia é de trazer o violão como personagem principal desse enredo, mas sem ser um enredo sobre a cronologia do violão, uma historinha do violão. Na verdade, é para entender como um instrumento que não nasceu no Brasil se tornou o mais brasileiro dos instrumentos. E como esse instrumento, de alguma maneira, virou uma síntese da identidade musical desse país, uma síntese do próprio povo brasileiro, entendendo que justamente esse instrumento que virou um companheiro do povo brasileiro tem a colaboração de cada parte desse país. Então a gente mostra essa construção do violão não só no íntimo
do povo brasileiro, mas como esse violão é uma síntese da alma do brasileiro. E é dentro dessa narrativa que a gente vai conseguir desenvolver, primeiro mostrando como esse instrumento se torna violão, porque ele não nasceu violão e não nasceu no Brasil, ele é uma consequência de várias transformações dessas cordas de prata. Né? As cordas de prata vem de uma música que fala justamente desse processo de construção do violão, como se fossem raios de luar que viraram cordas de prata. E a gente mostra então como esse instrumento que vem para o Brasil como um símbolo da nobreza, era o instrumento das elites portuguesas, dos jesuítas na catequização dos indígenas, dos bandeirantes, se tornou um símbolo do povo, partindo do interior do país para o Agora, litoral. Guilherme, ouvindo você falar, você sonhou em se tornar carnavalesco desde que idade? Um pouquinho cedo, assim, eu sempre gostei muito de carnaval. Que dá pra ver, pela maneira como ele explica o enredo, que faz parte desse núcleo de apaixonados por Ele isso. fala com muita tranquilidade. Não só com tranquilidade, é um brilho no olhar quando tá falando, tá defendendo a narrativa da agremiação. É muito interessante essa juventude, essa renovação de artistas do espetáculo. E você, é por isso que eu queria saber. Você lembra a idade que você... Cara, eu comecei a participar do Carnaval Virtual, que é um projeto que tem na Sim, internet, com 13 anos, né? Então, assim, eu comecei a desenhar no Carnaval Virtual. Não imaginava que viraria carnavalesco, mas a paixão por carnaval sempre teve na minha família. Mas depois que eu entrei no Carnaval Virtual, as coisas foram andando, tomando um tamanho muito maior. E aí terminei minha faculdade de arquitetura, mas já estagiava no carnaval como arquiteto, então aí tudo foi se encaixando e a paixão virou o ganha-pão Porque também. ele tem um trabalho também como figurinista, fazendo outros projetos, não só no carnaval, né, Guilherme? Sim, eu fiz abertura de Copa América, eu trabalhei muitos anos com televisão, fazendo figurino de novela, outros eventos, e aí no carnaval eu já tô chegando a quase 10 anos de carnaval, apesar de bastante jovem, rodando pelo país todo, fazendo carnaval no Rio, São Paulo, Uruguaiana, enfim, tantos lugares. Mas é isso, é uma paixão que realmente move desde criancinha, se Deus quiser, vai ficar até o final da vida. Eu achei interessante. Quantas alas você vai ter no seu desfile? Nós vamos ter 20 alas, e os 3 carros alegóricos. As 3 alegorias. As 3 sim. alegorias. É pouca coisa poucas alas que a gente tem para Pra conseguir contar tanta toda essa coisa. história, uma mas... história cultural riquíssima, né? Exatamente, porque de fato o violão ele transcende o país inteiro, né? É o retrato musical do de um povo, povo, como o nome do exatamente. enredo diz, né? E a gente mostra uma cultura que nasce num processo invertido, né? Nasce do interior para o litoral, dos sertanejos para as grandes metrópoles. Então nasce nessa cultura do cordel, na cultura caipira, na viola sertaneja, nos cancioneiros dos pampas, nos ciganos que trouxeram, por exemplo, o violão de 7 cordas para o Brasil. E aí vai estourar nas romarias da população negra no interior de Minas, no chorinho, nas modinhas, nas serestas, e o samba sendo o grande expoente, né? Porque o samba é o que vai influenciar tantos outros movimentos musicais, a tropicália, a bossa nova, enfim. E os grandes mestres do samba, que na União do Parque Acari vão se unir pra gente fazer essa grande homenagem ao violão. E quando que você teve assim, um insight para trazer esse enredo? Esse enredo eu tenho meio que guardadinho desde 2016, porque eu acho que é um enredo que também obrigou uma pesquisa muito aprofundada, porque não tem tantos registros certinhos dessa transformação do violão. Até porque o violão... Não tem, Guilherme? Não tem, porque assim, a Olha aí origem... você entregando todo um material histórico aí pro nosso país, né? Porque a origem do violão também ela é muito indefinida. Até no nosso próprio samba, quando a gente fala com essa abertura, será que o criador vestido de artesão me fez o baluarte da canção? É porque uma das teorias, que é o que a gente abre, é que o violão foi ensinado pelos deuses indianos aos poetas. Esses poetas tocavam esse instrumento com penas de pavão. Então isso é uma das teorias. Aí tem a teoria dos mouros, tem a teoria dos latinos. Isso tudo chega de uma maneira e vai chegar no Brasil a partir dos indígenas. Então é uma miscelânea de coisas que a gente vai, de alguma maneira, encaixando para encadear uma grande história ideia. Interessante, hein? Nossa, interessantíssima que história. se conecta diretamente com o papel da Tainara no carro de som à frente como intérprete, né, Tainara? Porque Sim. esse violão tá diretamente relacionado ao que a gente vai ver na avenida, né? Sim. Queria agradecer primeiramente a vocês pelo convite. A gente que agradece. Imagina. De trazer aqui. Agradecer a Liga RJ, ao presidente Hugo Júnior. E, eu tô aqui representando o Carlos Eduardo, presidente, meu esposo, que ele teve imprevisto. Mas então, sim, o enredo é totalmente ligado, né, ao carro de som. Porque a gente
participar, né, assim, ter a oportunidade de poder falar de algo diferente. Porque, como vocês disseram, a gente está acostumado mesmo a falar sobre, como é que eu vou dizer, religiosidade, né, tantas outras coisas a homenagear diretamente algum artista, né, e é um enredo realmente muito, muito diferente, né, do que a gente está acostumado. E a gente está super empolgado, o enredo é lindo e já tá pegando, como você disse, que você gosta do enredo de 2024, né, aqui nos Eu gosto do samba, o bastidores. samba é chiclete. Sim. Canta Parque Acari, Esse meu aí maior é tesouro. Eu fico com a maravilhoso. música aqui na cabeça. E esse também vai pegar, que é um samba muito bonito, muito explicadinho, né? A dicção, tudo, as palavras, tudo bonitinho. E é isso. A gente Agora, tá Tainara, a empenhado. gente tem que falar principalmente do seu papel à Sim. frente dos microfones do Parque Acari, da agremiação. Você divide com o Leozinho Nunes que ficou muito popular na São Clemente, e a gente tem uma mulher cantando esse samba à frente desse carro de som. A importância disso, a gente já colocou luz, já colocou em pauta esse tema aqui, quando a gente conversou com a Eliana de Lima, falando do Carnaval de São Sim. Paulo, né, Bruno? Dessa representatividade feminina que é praticamente inexistente. Ou com a Nick do Arranco, né? Conversamos com a Nick do Arranco, mas a gente falando em termos musicais também é muito pequena essa representatividade. Então a gente tem a sua presença, Tainara, que engrandece muito. A gente tem na Arranco uma participação feminina, a gente tem na Bangu. Então a gente tem 3 representantes femininas na Série Ouro. Eu acredito que no especial, no momento, a gente à frente do carro de som a gente não tenha, mas vocês têm um papel muito importante aí, né? Sim, eu passei por 2 anos na Império da Tijuca como carro de som, como apoio, né? Que a gente chama. E em 2018, quando foi feita a junção da Corações Unidos do Amarelinho com o Favo de Acari, virou a união do Parque Acari. E Até para a gente desde contextualizar, então, sim, Parque da Acari, a União do Parque Acari, é uma escola jovem ainda que Jovem. vem justamente dessa junção de 2 agremiações que a Tainara Desde- contou pra gente, né? isso desde 2018, né? Desde 2018. Que a agremiação vem aí abrilhantando, né? Fazendo o seu trabalho, mostrando aí a comunidade como um todo. E eu passei, como eu estava dizendo, pela Império da Tijuca por 2 anos. E depois eu fui chamada para poder cantar à frente do carro de som como intérprete oficial. No início a gente cantava com o Rodrigo Tinoco, depois a Uhum. gente colocou o Leozinho, que é um amigo irmão que me ensina muito. Leozinho, uma figura. A gente viu esses dias o Leãozinho Nunes. Uhum. É uma figura, é um cara maravilhoso. E assim, para mim é muito importante, porque, como eu sempre falo, o preconceito existe, né? Eu já ouvi várias pessoas dizerem que eu tô cantando ali porque meu marido é presidente da escola e tal. E assim, eu canto desde que me entendo por gente. Eu cantava num grupo de igreja quando eu era criança. E antes de ser feita essa junção, era Corações Unidos do Amarelinho. E a gente desfilava lá em Intendente. Eu já cantava na Intendente Magalhães, no carro de som. E desde então, eu fui chamada para poder vir à frente aí, né, como intérprete oficial. Agradeço muito a comunidade que me abraçou, que acreditou em mim, confiou a mim no trabalho. E para mim é maravilhoso poder representar tantas outras Como mulheres. você lida com esse preconceito, com essas críticas? Como é que você inverte esse jogo e qual é o recado que você manda? Ah, olha, assim, eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu não sou, assim, muito de levar as coisas pro coração, não. Eu lido muito bem, tipo, pra mim, não só nisso, como em várias outras situações, as pessoas têm direito de argumentar, né? Eu acho que preconceito é realmente pesado, mas assim, eu não esquento minha cabeça. Eu tô ali porque eu gosto, porque é o que eu gosto de fazer. Minha paixão é cantar, né? E para alguém, para alguma mulher que, né, não só num carro de som, não só cantando ali num meio que é mais masculino, né, digamos assim, o comum é você ver homem cantando Claro. como seu intérprete, não tem mulher, realmente é difícil. Mas assim, a pessoa que se sente, sei lá, de repente acuada, no sentido de não poder mostrar ali, querer se embrenhar de alguma forma para poder tentar chegar em alguma posição assim como eu tô hoje,
Eu acho que é Você vira fazer o referência, seu. né? Você Você vira mostra como é referência. capaz de outras E- meninas chegarem. Sim, Mas só pra gente qualquer um encerrar, pode- concluir esse assunto, pra gente seguir falando do Carnaval de 2025, dessa participação da Cari, ao que você, na sua opinião, atribui essa falta de representatividade feminina no samba, cantando os sambas, à frente, tipo, das agremiações? Olha, eu acho que mostrando que eu tenho um bom trabalho, que eu não, que eu, tipo assim, eu estudo, né? A música, ela não é só assim, não é só você chegar lá e cantar. Você tem todo um trabalho. O carnaval encerra num mês e já começa, tipo, já aliás, num dia e já começa no dia seguinte. É o que a gente fala aqui, terminou o resultado da apuração, o Já carnaval come- do já- ano seguinte isso já aí, tem já seu tira da início, gavetinha, já um tira da novo enredo, Exatamente. entendeu? E assim vai. E, assim, eu me sinto super honrada em poder representar as mulheres, em poder estar ali mostrando o meu trabalho e que eu venha ter mais oportunidades ainda, que abram os leques para mim. Exatamente. Não E só para que- você, E que você pra deixe outras. todo E esse pra legado, Exatamente, né? Que que faça fica toda esse essa história, legado. que escreva Outras toda mulheres. essa história e deixe as portas abertas para tantas Pra outras que tantas vão outras. vir aí, né? Isso Bruno? aí. Com Exatamente. certeza, muito bacana, Tainara. Obrigada. A sua representatividade, esse lugar que você está ocupando e estimulando, Sim. né, que tenhamos mais, Isso né, mais mulheres à frente, Mais né, oportunidade. mais oportunidade, mas é uma construção muito legal, porque a Vicky mesmo ganhou o estandarte de ouro. A gente tá falando da Vicky Tavares, Da Vicky Sim. Tavares, filha né, do Vantuir, filha do grande Vantuir, Vantuir, um grande Maravilhosa. intérprete. Ela- Vicky, que é nossa parceira aqui na Band, né, Bruno? é parceira da Band, da gente, e ela ganhou o estandarte de ouro, né, no momento que exatamente trazia essa representatividade tão importante de mulheres à frente do som desse maior espetáculo audiovisual que existe, talvez no planeta, que é o nosso desfile das escolas de samba, a gente ter mais mulheres à frente, né, desse movimento dos carros de som e como puxadoras, como intérpretes dos sambas, É isso. não é? Agora, sabe o que eu queria falar, Bruno, do samba? O samba da Cari para 2025 foi um samba encomendado. Encomendado para Moacir Luz e para o Fred Camacho, ou seja, já sai como um samba de grife, né, basicamente? Exatamente. Na verdade, foi uma ideia do nosso presidente, Dudu, porque o Moacir Luz tem tudo a ver com o nosso enredo também, né? O Moacir Luz e o Fred já são renomados dentro do mundo do carnaval, de alguma maneira, mas o Moacir Luz, especialmente, tem uma relação com o violão que é latente, né? Quem vai toda segunda no Samba do Trabalhador enxerga isso. Então, muito dessa história que a gente está contando através de tantas pessoas tem no Moacir Luz uma grande representação. Então, nada mais importante do que botar alguém que de fato tem o violão como seu amigo grudado ao peito, né? E quando a gente apresentou essa ideia para eles, ele ficou muito motivado. Ele mesmo já falou assim: esse ano eu não vou fazer samba para ninguém, vou fazer samba só pra Cari. E de fato fez só pra Cari. Então a gente se sentiu muito honrado com isso, porque é um samba que tem uma pegada muito sentimental, de fato, do músico, do compositor, da relação do violão para além do festivo. É uma relação de fato afetiva, como se fosse um amigo que carrega a vida toda, que de alguma maneira o projetou também como sambista, como músico, como artista. Então eu acho que foi uma ideia muito acertada da escola e produzir um samba que tem de fato uma pegada emocional, que é aquilo que a gente quer. Mas aí eu lhe pergunto, a escola tem a sua ala de compositores, como fica nessa divisão a partir do momento que vocês encomendam o samba? Como fica essa relação? A gente na verdade tem uma questão na Série Ouro mesmo, que é desse processo de construção da ala. Como você mesmo falou, a Cari tem 6 anos, né? Então a gente tem, na verdade, tem uma dificuldade também em atrair esses compositores. E tem uma questão geográfica mesmo também que é complexa pra gente. Então esse ano a gente teve essa iniciativa de encomendar um samba também pelas dificuldades que a própria comunidade enfrentou. No ano passado, logo Sim. nas vésperas do carnaval, a gente Um teve mês uma antes enchente. do carnaval foram quase 700 fantasias que Exatamente. ficaram alagadas, né? A gente falou Exatamente. E muito perderam isso as durante a fantasias, transição, 700 fantasias. Então, essa dinâmica, então, tem uma questão que a gente teve que reestruturar a própria quadra, pintura, outras questões. E são 2 comunidades, então são 2 quadras que tem que administrar isso tudo. E aí, pela velocidade, pelo tempo que a gente precisava, a gente teve que encomendar esse samba. E aí, obviamente, a quem encomendar? Isso também é um outro processo, Sim. né?
E, obviamente, trazer o Mancilos com um samba e o Fred com um samba como esse, a gente espera que, para um futuro, a gente vai conseguir atrair outros compositores para chegarem nesse mesmo lugar de representação que o Moacir teve hoje. Então, eu acho que é um passo que pode parecer estranho nesse momento, no ponto de vista de construção de ala, mas que para fundamentar e para, de alguma maneira, trazer outras bases... Você diz construção de ala, da ala de compositores. Exatamente. Para a gente, de alguma maneira, fortalecer esse futuro da ala de compositores do Acari. É importante que o Acari tenha uma safra de sambas, que os sambas do Acari sejam lembrados e que, de alguma maneira, a gente consiga atrair esses compositores locais ou de fora do Acari para estarem no Acari competindo para os próximos anos. Então, essa foi uma estratégia, de fato, para a gente ter um samba muito bonito, e a gente conseguiu. O nosso samba, graças a Deus, está sendo muito bem elogiado. Então, a ideia é que isso, de alguma maneira, vai motivar que outros compositores... Pô, no ano que vem eu quero ter um samba tão bom ou melhor do que aquele para estar ali representando a escola. A gente falou um pouquinho aqui, rapidamente, do currículo do Guilherme, e eu quero colocar a luz numa coisa que eu li logo depois da sua saída da outra agremiação, porque o Guilherme teve à frente no último carnaval, do Carnaval da Mangueira, né? Assinou o desfile da Mangueira junto com a Anique. Sim. E logo depois você fez uma carta de despedida pra Mangueira. Aí você falou assim, eu tô indo embora, não sei exatamente as suas palavras, mas falando que não teve um único dia que você não acordou querendo fazer o mangueirense feliz. E eu acho que é muito isso que a gente sente, no carnaval, né? É isso que a gente quer. E eu sinto isso você na Acari, trazendo todo esse amor, todo esse carinho e falando da Acari, buscando essa mesma felicidade, né? Eu acho que a minha função como carnavalesco é o que eu sempre digo. Eu acho que o carnavalesco não é só um artista que está ali para fazer fantasia, alegoria ou botar o enredo. A gente é quase uma liderança para motivar uma comunidade inteira. Quando eu proponho fazer o enredo do violão, não é só trazer a história do violão. Foi um olhar dentro da comunidade do Acari que eu entendi que existia uma identificação com esse tema, e a partir do momento que eu estabeleço esse tema, a minha comunidade vai ficar feliz. Então, aquele é um primeiro passo para a felicidade maior deles, que é o desfile. Obviamente, aquele tema pode ter uma relação que todo mundo no Acari sabe. Fulano tem o violão na casa, fulano vai tocar o violão no bar, fulano tem o violão no quarto. Mas eles não sabem ainda que história está por trás desse violão. E aí, a partir do momento que eu trago um signo que está tão presente na vida deles para o desfile, e eles começam a descobrir tudo isso que está envolvido, é um processo pedagógico, é um processo que envolve o emocional. Então, eu acho que a nossa função como carnavalesco está nisso. Está nessa produção de conteúdo, de coletividade, e mais do que tudo, é um momento de fazer as pessoas felizes, onde elas nos fazem felizes. É uma troca. Eu não sou feliz se a minha comunidade não for feliz. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, esse olhar para isso. Então, desde que eu entrei na Acari, é um desafio muito grande. Claro, você vem de uma escola como a Mangueira, no grupo especial, de uma grande quadra, né, de um grande barracão. Para o Acari, claro que a gente tem uma diferença absurda, principalmente em termos financeiros, de recursos e de estrutura, principalmente, né? Mas é um desafio muito grande, tem uma diferença muito grande estrutural, mas cada agremiação tem que ser tratada com o valor que ela tem. E é isso que eu faço. Sim, com certeza, que legal isso, eu me dedico pro Acari, como eu me dediquei pra Mangueira, como eu me dediquei pro Império da Tijuca, ou pra qualquer escola do Brasil. Porque, querendo ou não, é uma confiança enorme que eles têm em mim, de saber que esse cara aí tá trazendo um tema que eles vão cantar, que eles vão vestir, que eles vão brigar, que eles vão lutar, vão estudar e vão levar pra avenida. Que eles vão conhecer, que eles vão entender, que eles vão absorver cultura, história, né? Eu acho que tá muito aí um legado que o carnaval deixa, que a gente discute muito aqui. É isso, então eu acho que é um privilégio muito grande que eu tenho e uma relação de confiança muito grande que a gente tem que estabelecer. Então eu fico muito feliz pelas portas que o Acari abriu, assim como as portas que a Mangueira me abriu e todas as outras agremiações que eu passei. É isso, isso, né? Muito bom. Bom pra gente terminar, né? Um pensamento bom, é isso. Pensamento. Esse menino é bem pensado. Esse menino é maravilhoso. Quando a gente ouve esse menino, é um elogio, né? Gente, agradeço muito. A gente vai chegando ao final aqui. Bruno, primeiro me despeço de você.
Agradeço a sua presença, a sua companhia, minha dupla aqui no nosso espaço. Muito Até obrigada. semana que vem, né, gente? Semana que vem a gente volta. Tainara, um prazer conhecê-la pessoalmente. Obrigada, prazer Guilherme, igualmente. prazer. Muito obrigada. Que a Cari, a segunda escola desfilar, faça um grande desfile, sem intercorrências, que vocês atinjam todos os objetivos e que entregue um grande espetáculo Com pro certeza, público, né, vou gente? entregar. E é isso aí, gente. Semana que vem tem mais nosso Carnaval Sem Julgamento. Carnaval Sem Julgamento, com mais 2 agremiações da Série Ouro. Na próxima semana, toda terça-feira, um novo episódio. Até mais, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.